Com o Tempo Esportivo dessa quinta-feira, 3 de janeiro de 2019, né? O ano se iniciando aí, muita coisa bacana aí para 2019, Copa América, Campeonato Brasileiro, Libertadores, né? Cruzeiro Atleta Libertadores, muita coisa bacana. Mas nesse começo de bloco aqui, vamos aproveitar aqui a presença do Caroba, que é o organizador, que é o homem aí que toma conta da Copa Eldorado, para falar para o pessoal de casa aí, para os atletas, né? Do reinício aí da Copa Eldorado, né? Uma Copa tradicional aí, nesse período aí do futebol brasileiro, fica parado na TV, qual o pessoal não tem opção na TV, agora tem a Copa São Paulo, né, de junho, né? Caroba, a rodada reinicia aí após feriado aí de Natal, Réveillon, reinicia nesse fim de semana. De acordo com a tabela já programada desde o início, no próximo final de semana nós teremos o início das oitavas de finais. Então, os jogos programados para o campo do Serrinha, campo do Ideal, tanto no sábado como no domingo. No sábado nós teremos no campo do Ideal, às 14h15, NF Amigo River contra o Feriado Futebol Clube, e às 16h15, Ideal contra Unilab R2 Carioca Lanche. No Serrinha nós teremos às 14h15, Bela Vista Futebol Clube, lá do bairro Bela Vista, contra o São Sebastião da Pindaíba, e às 16h15 nós teremos Santa Helena Ponte Fábrica contra a FP Cooper Líder. No domingo, dando sequência, às 8h15, no campo do Ideal, Industrial Rei Tiran contra a Turma do Pagode, e às 10h15, lá no Ideal, clássico lá do bairro, CAP e Expresso Progresso. No Serrinha, às 8h15, Corinthians Alvorada contra o Montreal, e às 10h15, 7 de setembro, Pop FM de Caetanópolis contra a União do Morro, Santa Cruz. Então essa é a rodada programada para as oitavas de finais, agora nesse final de semana. Esperamos que São Pedro colabore conosco, né? Deixe para chover depois de realizar a ação dos jogos, como vem colaborando na primeira fase. Nós tivemos 3 primeiras rodadas, tudo transcorrendo normalmente, sem problema nenhum. E aquilo que a gente tem pedido e continua pedindo, é o comportamento da torcida, que é bastante importante para que os jogos tenham o êxito necessário. Então, o comportamento dos senhores tem sido exemplar e nós, de antemão, em nome da coordenação, da promotora do campeonato, que é a Rádio Dourado e o Colégio Promove, nós agradecemos, né, a colaboração dos torcedores, dos dirigentes e dos próprios jogadores que têm colaborado. Esses jogos aí de volta... tem sido muitos jogos. Não, é só ida, só tem um jogo. Então não é só mata, não é mata-mata, é só mata. Ganhou, empatou, vamos para o pênalti. Nos pênaltis, ganhou, está classificado para a fase seguinte. A não ser o jogo final, no dia 26 de janeiro, já está programado, lá para a Arena, às 17 horas, o jogo entre os dois finalistas. Então, sim, se houver empate no tempo normal, nós teremos uma prorrogação de 30 minutos, 15 cada tempo, e continuando empatado, nós vamos para a decisão do título através de cobrança de penalidade. Isso aí que nós vamos ter durante o final de semana. Muito bem. E o pessoal, você falou que está indo muito bem, então questão de arbitragem, não está tendo problema tranquilo, sem reclamação, parece. A reclamação não deixa de ter, né? Nem o árbitro, coitado, ali sozinho para tomar decisões em questão de segundo. Então, as reclamações têm sido muito poucas, né? Não deixa de errar, seus árbitros, seus assistentes, alguns lances eles erram, mas ele está sendo compreensivo, os próprios dirigentes, jogadores, têm acatado, né, as decisões dos árbitros sem problema nenhum. Tanto é que nós até hoje tivemos 5 expulsões nesses 30 primeiros jogos, foi muito, certo? Então lá vai tudo daquilo que a gente programou, e estamos satisfeitos com o que está acontecendo. Muito bem. Mais algum registro da Copa Dourado? Não, da Copa Dourado só isso está sendo, né? Para que realmente continue. E agradecendo a Polícia Militar mais uma vez, a Guarda Municipal, que nos tem dado total apoio com relação a essa parte de disciplina, principalmente fora dos campos. Muito bem. Vamos voltar aqui, aproveitar a presença do Regis aqui, né, organizador aí desse torneio internacional, segundo torneio internacional de futebol master. Ô Regis, isso tem uma curiosidade particular minha aqui. Como é que você fez, rapaz, para reunir esse monte de representantes de clubes aí? Você teve que pedir uma autorização para cada clube? Como que funciona o master de cada time de futebol? O pessoal de casa saber, até a minha curiosidade também. Essa é uma coisa difícil, porque só clube, né? Isso é amizade, né? Isso é coisa conseguida através dos tempos, né? Convívio. E é para poucos. Na verdade, né, nós temos já uma relação
com o pessoal da Argentina e do Uruguai há um bom tempo, né? Alguns, né, foram parceiros de clubes, né? Então, como já foi frisado aqui, é o segundo torneio, né? Houve o primeiro torneio em Punta del Este em 2016, né? Houve o primeiro, o campeão foi o São Lourenço, mas não houve a participação de clubes brasileiros, né? Mas o Cruzeiro, para o segundo torneio, que seria o segundo torneio, também seria em Punta del Este o ano passado, né? Mas não houve a realização, e o Cruzeiro tinha sido convidado pelo Pablo, né? Que é o representante desse torneio no Uruguai, e junto com o Marcelo, né? Marcelo Moretti, né? Que é o representante da equipe do São Lourenço e também o detentor, um dos detentores da patente do torneio internacional. E aí nós, ao longo, né, desses relacionamentos do dia a dia, né, nós vínhamos nos falando, e através disso eles resolveram me nomear representante desse torneio no Brasil, né, porque cada clube master hoje, né, das grandes equipes, o próprio clube em si não faz a organização das equipes master. O que eles fazem? Eles cedem a marca para uma empresa, né? E essa empresa é quem toma conta das equipes masters, né? Que são feitas por ex-atletas, né? Então, através disso, não é o primeiro, né? Não é a primeira vez que nós fazemos isso, né? Nós já temos uma experiência também de termos feito o Campeonato Mineiro de Master com algumas equipes, né? Foi um torneio bem rápido com o Cruzeiro, o Atlético, a América e outras 3 equipes do interior, no qual o Cruzeiro Master foi campeão. Então nós já temos uma experiência, mas desse formato, né, aqui no Brasil, eu acredito que é a primeira vez, né? Tem tudo para dar certo, porque você reúne, né, um grupo selecto de ídolos, né? Ídolos conhecidos não só nacionalmente, mas também mundialmente. Então é um torneio que tem tudo para dar certo, né? Então nós acreditamos que, né, vamos começar com o pé direito, né? Creio que, né, Deus, como falar, abriu as portas, né? Que se não fosse através dele também, nós hoje também não estaríamos aqui com essa oportunidade. Agradecer também ao João Carlos, né, que jogou comigo no Cruzeiro, que se disponibilizou, né, e fez de tudo para estar trazendo também esse torneio para a cidade de Sete Lagoas. Muito bem. Só um minutinho, esse torneio... Aqui, só um minutinho, galera, que apareceu a imagem aqui, ó. O Regis, aqui, ó, ele tá do meu lado aqui, o Somália, né? Somália, todo mundo sabe, um grande atacante do futebol brasileiro aí, passado por diversos clubes. Você devia ter jogado, você ainda está jogando, você está jogando a Copa Itatiaia, né, Somália? Brinquei um pouquinho, tive a sensação de disputar uma Copa Itatiaia. Agora imagina, Carol, bom ataque aqui no Democrata, aqui na segundona, aqui, ele e Paulinho Guará. Gol não ia faltar não, viu? Gol não ia faltar de jeito nenhum. A tendência, aquele lance mais gostoso do futebol que é o gol, os dois têm. E que o Somália está aqui, veio junto com o Reis aqui, os dois participam aqui. Na verdade, o Somália falou que não vai jogar esse torneio, Reis, mas não é possível, tem uma vaga para ele, não ganhar o título dele. A idade talvez não permite, é um menino novo, né? Menino novo de 42 anos. Mas dá na faixa etária bom. E o Giovanni está nessa faixa também, não? Não, o Giovanni está com 38 anos. Pois é. Então, pessoal de casa, vocês vão ver lá grandes atletas. O Somália não vai jogar, mas ele vai estar presente lá nos bastidores, né? Vai estar lá o Reis, o João Carlos, vai ser o Recoba, jogador uruguaio aí, famosíssimo aí, estavam falando em Adriano, é verdade? O Adriano é meio difícil de há uma coisa ventilando aí, mas difícil, né? Nem no jogo do Zico lá não é difícil, né? Mas pode ser uma surpresa. Quem sabe? Né? Pode ser uma surpresa, né? Porque, né, ele é apaixonado pelo Flamengo, né? O Flamengo vem com uma equipe fortíssima, né? Feita por grandes ídolos, né? Então nós acreditamos também na possibilidade do Adriano Imperador estar vindo aí, né? Há uma possibilidade, como eu falei, né? Porque o futebol sempre guarda, né, aquela cereja do bolo. Não pode, né, também, né? Tem que deixar uma surpresa sempre pro povo, né? Tem verdade. Curiosidade. Peraí, eu vou lá, quem sabe fulano vem. É verdade. Mas independente do Adriano participar ou não, lógico que ele vai ser bem-vindo, é um astro
conhecido internacionalmente, né? Vai ajudar a agregar muito mais a competição, mas estão vindo aí grandes ídolos, como eu falei. Tá vindo aí o Vampeta, Amaral, já tinha Vladimir falado, tá vindo? Vladimir, É isso, mano. entendeu? Tantos ídolos aí E do Galo? nacionalmente e também internacionalmente. Do Atlético, né? Ainda não foi ventilado nada, né? Tá no segredo. Está em segredo, até mesmo porque, né, eu sou responsável também pela organização da equipe Master do Cruzeiro. Aí você não pode falar. Então há sempre aquele, né, acredita aquela jogadinha de bastidores, né? Mas o Atlético tem certeza que vai vir, o Atlético Master vai vir com uma equipe forte, né? Deve ter sido Paulo Roberto Prestes, né? Para tentar vencer esse torneio também. Muito bem. Por falar em ídolos do passado, a gente vai mostrar hoje aí, aproveitar aqui a deixa aqui e pôr no ar aí a segunda parte, né, da entrevista aí com o Edgar, né, que hoje é coordenador técnico lá do Atlético. Vamos acompanhar aí, que o Sérgio preparou para a gente essa matéria aí. Vamos ver. Encontrava com as pessoas, dava atenção para todas elas. Então, além de ter aprendizado em casa, eu aprendi com essas pessoas também que a gente devia valorizar a simplicidade. Então, o mundo do futebol, ele nunca me encantou muito assim. Eu me lembro que quando eu era jovem, eu falava com meus amigos, falava, poxa, se um dia eu tiver a oportunidade de botar essa camisa, eu vou dar a minha vida dentro de campo. E assim aconteceu. No dia que eu tive a oportunidade, todas as vezes que eu tinha a oportunidade de botar essa camisa, eu dava a minha vida. Eu sabia que eu era jogador tecnicamente limitado. Então eu tinha que me sobressair de alguma forma. E a forma que eu sobressaía era com disposição, com intensidade, com raça dentro de campo, e porque eu sabia também que esse era uma característica do atleticano. O atleticano gosta dessa característica, né? Eu gostava muito de jogar clássicos, assim, sabe? Era um jogo diferente. Realmente é um jogo diferente. Eu encarava como final de Copa do Mundo. Naquela época era o Mineirão ainda, né? Era torcidas divididas, né? A gente podia ver ainda a torcida dividida em partes, porque a torcida do Atlético sempre era maior, empurrava. Então, assim, a gente, quando entrava em campo, era muito gostoso. A gente via toda aquela situação ali de jogo. Então, eu gostava muito disso. O que sempre me marcava eram os clássicos. E acho que conseguia jogar bem os clássicos. Então, isso era importante para mim. Eu sabia que era um jogo diferente, que era um jogo de final de Copa do Mundo, seja ele um amistoso, não, seja ele um jogo de classificação, qualquer coisa. Eu entrava sempre 100%, né, nesses jogos. Tiveram jogos diferentes. Eu me lembro um jogo que, não me engano, em 2002, 2001, não sei. Eu estava na reserva nesse jogo, acho que o zagueiro, não me lembro quem também, acho que Galvão, não sei, foi suspenso. E assim, eu lembro que a imprensa estava falando que eu entraria, que não daria conta, porque eu estava voltando de contusão, de lesão, né? Que não daria conta. O atacante era o Edilson do Cruzeiro, o ataque do Cruzeiro era muito bom. Mas, rapaz, eu me lembro que eu fiz um jogo assim espetacular, sabe? Marcação, marquei bem, roubei muita bola. Acho que fiz até um gol nesse jogo também, Mineirão lotado. Então esse foi um jogo que me marcou bastante. Aquele jogo, assim, eu sempre fui um cara muito centrado, mas muito calmo também. Só que naquele jogo foi uma disputa de pênalti, acho que era, não sei qual competição que era. E aí eu lembro que foi do lado do torcida do Atlético. E assim que acabou, que o Cruzeiro bateu o último pênalti, eu lembro que os jogadores do Cruzeiro foram para o outro lado comemorar com a torcida do Cruzeiro, e o Sorin veio para a torcida do Atlético fazer gestos para a torcida do Atlético. E eu vinha caminhando, e eu pensei assim, pô, isso não é certo. E ele veio para o meu lado, eu falei, vou dar nesse cara. E foi coisa de 3 segundos, falei, vou dar nesse cara, dei. Assim, na época eu me arrependi um pouco, né? Porque, como eu te falei, eu sempre fui um jogador muito calmo, muito tranquilo, né? Intenso, mas muito tranquilo, nunca me meti em confusão. Achei que ia tomar um gancho enorme também, mas pelo meu histórico de ser um jogador leal, eu era muito viril, mas era leal, as pessoas que julgavam me absolveram, né? Então acabou que eu não peguei gancho nenhum. Mas depois eu não me arrependi não, foi até bom. Arrependi de ter sido com a esquerda, tinha que ter sido com a direita. Aí, ó, para entrar no clima do torneio massa aí, né, essa entrevista com o Edgar aí, casou bem. Eu falei aqui no decorrer do programa, Regis, que talvez você seria contemporâneo do Edgar, vocês jogaram mais ou menos na mesma época ou não? Joguei contra o Edgar várias vezes, né? O Edgar acho que eu cheguei a enfrentar o Edgar umas 4 ou 5 vezes.
na época que ele jogava pelo Atlético Mineiro. Se eu não me engano, eu ainda enfrentei ele quando ele teve a passagem pelo América também. O Edgar é um grande amigo, né? A gente está feliz dele estar lá no Atlético hoje e a gente torce pelo sucesso dele e das outras pessoas que estão lá trabalhando. Eu até falei ontem aqui no programa, Carol, o Edgar ele chegou até a vir para o Democrata, né, num período aí na gestão de Humberto Timo. A gente estava presente também lá na diretoria e só não acertou na época porque, já em fim de carreira, né, mas não acertou na época por causa de contusão, né. Até o Reinaldo na época veio para cá. Você lembra desse período, Carol? É muito pouco, certo? Na época a gente mexia mais no futebol amador quando acompanhava o profissionalismo, certo? Mas por falar em futebol profissional, o campeonato inglês você acompanha, né? Inglês também muito pouco. Não estou gostando, não. O futebol está muito ruim. Que isso, Carol? Nós temos os lances aí para mostrar para o pessoal de casa. E o pessoal de casa gosta de campeonato inglês. E hoje tem um clássico, né? Liverpool contra o Manchester City. Só gol bonito aí. Líder contra agora o difícil é ler esses nomes aqui, viu? Porque o Newcastle aqui, ó, 0, Manchester United 2. Esse primeiro jogo aí, ó. Tá passando os gols aí. Na sequência, nossa senhora. Burnley. Watford 3. Esse foi um empate em 3-3. São os jogos na sequência aí. Ô Carol, ontem o Rubinho me salvou, que ele é professor de inglês. Ele me salvou, mas hoje aqui tá difícil. Tá difícil o quê? O que foi? As pronúncias, fala aí cara. de qualquer maneira aí, dá pra entender. Será? O que mais aí? Aqui, ó, o terceiro. Tottenham. O terceiro jogo da sequência aqui, Huddersfield versus Bournemouth. E Wolverhampton 0, Crystal Palace 2. West Ham 2, Brighton 2. Depois na sequência, Braga do. Já é campeonato aí já vem português. Aí já vem português, o Braga. Braga. Você jogou. Somália está aqui me ajudando aqui. Você jogou lá no futebol português, Somália? Cheguei não, só no futebol holandês. Futebol holandês. No campeonato inglês hoje tem um clássico, né? Eu joguei lá 2 anos. Você jogou no português? Joguei. Qual equipe? Joguei lá no Chaves e no Vitória Guimarães. Bacana demais. Então na sequência do futebol português é o Braga 2, Marítimo 0, Portimonense 2, Benfica 0. Benfica aí, rapaz. Benfica caiu bem, né? Ultimamente, nos últimos anos, acho que o Benfica não tem feito grandes times, não, porque os resultados são todos surpreendentes, só derrota quase. E o Benfica é o time tradicional. É o time tradicional lá dentro de Portugal. Benfica, Porto. Realmente é. Só esporte, times tradicionais. O esporte, né? Tem uma amiga minha que está morando em Portugal, está aqui passando férias, a gente já me mostrou um vídeo no feriado, ela passando de metrô do lado do estádio, lá do, se eu não me engano, do Benfica. Que maravilha, viu, Carol? O estádio outra coisa, né? Bonito, né, Regis? O estádio é... O Regis Somália deve ter que conhecer cada estádio aí, que ao que chega aqui no Brasil, a gente conhece alguns aí, né, Somália? Até meio impressionado, né? A estrutura que é dado, né, esse estádio lá. Mas lá também. O bacana do futebol, depois que para, Regis, Somália, o Regis vai falar que está aqui conosco aqui com o microfone, as amizades boas que ficam, né? Com certeza. E a consequência dos estádios que ficarem do jeito que ficam bons, é porque a estrutura é completamente diferente. Então, para treinamento, tem seus centros de treinamento, o estádio é utilizado mais propriamente dito só para jogos, né? Então, onde é que conserva mais? Agora, igual na hora que no Náutico, o campo está lá, tem que meter lá. A marca está lá atrapalhando para mudar o gramado para nós poder fazer o campeonato pelado agora. Realmente o Clube Náutico está em obras, o campo, esse campo aqui de cima, qual é o nome dele? O campo mais de cima, como é que é o nome? Oliveirão. Então o Clube Náutico tradicional nos seus torneios. Então os 3 campos estão interditados, está tudo mexendo nele, né? O Oliveirão, o Cavalinho e o Beira-Lago, porque a partir de abril nós teremos já o campeonato da Copa da Amizade, que é uma Copa de jogadores. Você também organiza o campeonato o ano inteiro, né? A gente fica nessa luta aí. Então, a partir dessa data, a gente faz a Copa da Amizade, que é uma Copa através de sorteio para o associado. Eles fazem as suas inscrições e, de acordo com a classificação de cada um, a gente monta os times. Porém, no Cavalinho,
nós vamos ter um campeonato experimental, que é o de 60 anos, né? 60. Então, só jogadores acima de 60 anos. Né? Então, E lá 9 equipes irão participar. você participou, né, Regis, do Campeonato do Norte? Não sei se o seu Samuel participou também. Tem médica, equipe médica lá, porque já tivemos no passado problemas, né, Carol? Já tivemos muitos problemas, infelizmente acontece. Então hoje é obrigatório, nós temos lá uma ambulância. Até o saudoso Geraldo Diniz Lima, né, ex-presidente democrata, que me convidou para participar na época da diretoria, pela primeira vez. Infelizmente teve aquele incidente lá, né, Carol? O Bulosa, né? Bulosa, presidente democrata. Teve muito, né? Então o pessoal com mais idade tem que ter uma equipe ali. E aí o pé sempre está lá, apesar está sempre lá com um desfibrilador, né? Para qualquer ocorrência. Lá na Arena do Jacaré tem, viu, Regis? Mas na época que eu sempre ficava lá na organização dos jogos, tinha lá o desfibrilador. Não, tem que ter, você fazer qualquer evento esportivo hoje, se não tiver ambulância, com devidos equipamentos, não pode ser feito. Recentemente os incidentes aí, né, com o próprio Serginho lá do São Caetano, São né? Caetano, né? Então o pessoal... E essa doença não escolhe a idade. É verdade. Né? Jovem, chegou a hora. É verdade. Mas já tem lá um equipamento, é uma coisa que ajuda. Com A certeza. equipe médica, obviamente. Com certeza. Os primeiros socorros, né, é o mais importante. Isso. E a Federação Mineira sempre, nos jogos, antes ela pega lá o CRM, inclusive nós inspeção. tivemos jogos aqui na Arena com o Democrata, não sei se você lembra, não pôde, atrasou o jogo porque não tinha ambulância, né? Mas não é da minha época não, viu, Carol? Não estou falando que é sua época. Mas na minha época os jogos começavam rigorosamente em dia, graças a Deus que a gente não tinha jogo do Democrata, o próprio jogo da campeonato. Não, estou comentando aqui com você, eu tô em tom de brincadeira, né? Graças a Deus, na minha época, nunca atrasou um jogo por causa de ambulância, médico, policiamento. A gente tinha essa preocupação aí grandiosa que a gente sabia do regulamento, então não, graças a Deus foi tudo bem. Esse finalzinho de bloco aqui, nós vamos deixar o último bloco aqui, praticamente aí, vamos falar de Cruzeiro Atlético, mas o resto também vai dar vai falar também mais sobre o torneio. Você pegou aí os jogos da Copa São Paulo? Não pegar, não, tá tudo abreviado, é só escudo do time, os adversários Cruzeiro Atlético, América Uberlândia. Mas estreia hoje, né, Cruzeiro? Estreia hoje, a partir de 14 horas, uma das equipes da Federação jogando, o Cruzeiro parece joga 16 horas e o Atlético às 18h45. Eu tenho aqui, ó, quer ver? Deixa eu ver se tá fácil aqui, não tá fácil não. Então vamos joga 16 horas. Nós vamos mostrar a primeira entrevista aí do jovem Rafinha Potiguar, meia do Cruzeiro Sub-20, com a expectativa pela Copa São Paulo. Vamos acompanhar aí o Rafinha Potiguar. Falando a sua azul, aqui é a Rafinha Potiguar, meia do Cruzeiro. Como todo minuto copiando. Todo minuto copiando. Deixa eu falar que Rafinha, passe ou drible? Passe. Mas e se o marcador chegar quente? Aí é drible, né, pai? Canhoto ou destro? Destro. Cadencia ou acelera o jogo? Cadencia. Gol ou assistência? Assistência. Lançamento ou tabelinha? É lançamento. Chute de dentro ou fora da área? Fora de área. Chuteira preta ou colorida? Colorida. Uma música, Rafinha? Aldair Playboy, parabéns pra você. Então manda bala. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor. Referência na posição. O bruxo, o Ronaldinho Gaúcho. Copinha São Paulo significa o que pro Rafinha? Muita felicidade, né? A terceira esse ano também, muita felicidade. De volta aí, o programa ao vivo é isso, ó. Pega a gente de surpresa, né? Tá cheio de boleira aqui. Carol, ex-jogador de futebol de salão. O Regis aqui com a gente. Então, um papo de boleiro aqui, meu filho. Quem gosta de futebol, se bobear, a gente... O Regis é jogador antigo, vivido no futebol. Então, eu estou querendo perguntar para ele aqui em off, se ele acompanha categorias de jovem, né, de base, mas infelizmente ele não tem o tempo necessário para fazer esse trabalho. Mas seria uma boa, né, para ensinar o que... Com certeza. Sabe, né? Ele, o Somário, de repente, né? Quem sabe aí no futuro próximo pode surgir um convite aí na base do Cruzeiro para ser um observador técnico, ou técnico de futebol também, né? Quem sabe? É verdade, quem sabe, né?
Mas no momento, né, como eu falei, né, eu sou muito engajado hoje com o atleta master de futebol, porque na verdade, né, você está vendo os jogos, né, são grandes atletas que estão vindo, mas a realidade do ex-atleta de futebol hoje ninguém sabe. Então isso é mais um projeto nosso social, né, onde a gente traz o ex-atleta de volta para o cenário dele, né, a nostalgia, né, então a gente faz com que o atleta de futebol, o ex-atleta, venha se sentir dentro do convívio, né, hoje, que muitos deles hoje estão esquecidos, né, a realidade. No próximo bloco nós vamos até falar mais desse assunto, que é um assunto interessante que está falando aí. Não, eu estou achando muito interessante. Então nós vamos fazer um intervalo agora, Regis, e a gente vai falar mais do torneio Master e também vamos falar desse assunto que é interessante, porque o ex-atleta às vezes ele não se prepara, o atleta não se prepara para parar, né? Então nós vamos falar disso, daqui um pouquinho a gente volta com o programa Tempo Esportivo.